Enquanto vocês vão pensando em algumas questões para discutir aqui, colocar para a mesa, eu queria voltar um pouco no que o Cristiano falou logo no início, que eu acho que tem algumas questões aqui em comum, né? Estão todos preocupados com o nosso futuro, especialmente com o futuro da participação política digital, o que vai acontecer com essas iniciativas, né? Em função do contexto político que hoje a gente vive e que há muito a gente não vivia. E o Cristiano falou uma coisa interessante, de alguém que eu não me lembro quem foi. O futuro está aqui. Isso, William Gibson. O futuro está aqui, só não está socialmente distribuído. Eu só diria o seguinte, o futuro está aqui, mas não está socialmente distribuído. E, para mim, esse é o maior problema e o maior risco da gente ver hoje as iniciativas de participação política digital sumirem. E aí eu queria colocar uma hipótese para vocês, em função de tudo que a gente viu aqui, em função do que o Rafael falou da baixa sustentabilidade das iniciativas. Por que essas iniciativas elas têm essa baixa sustentabilidade? Por que elas não duram muito? A gente, no nosso grupo de pesquisa aqui na UNB, faz muita pesquisa a respeito dessas redes, e o que a gente observou a respeito dos usuários é que eles são, na sua maioria, brancos, com um nível de escolaridade muito alto e um nível de renda muito alto. E homens, aliás, detalhe também muito importante. Então, o que isso quer dizer, né? A hipótese que eu gostaria de lançar para vocês é que a gente tem alguns mecanismos subjetivos, políticos, lógico também, que acabam reproduzindo um poder estabelecido e que não permite que a gente faça com que essas iniciativas que são bem-sucedidas, que são criativas, que são reconhecidas internacionalmente, elas fazem com que a gente não tenha essa inserção necessária dentro das minorias, dentro das outras classes sociais, que não aquelas que sempre foram favorecidas no Brasil. Então, o que eu estou chamando de mecanismos de dominação simbólica. Ou seja, para que as pessoas participem dessas redes, elas têm que ter o que a gente está chamando de capital político. O que é esse capital político? É uma capacidade de argumentação, é uma capacidade de vocalização. A gente encontrou muito nas entrevistas feitas com usuários das comunidades, do Marco Civil, inclusive, que muita gente falou, não, eu parei de participar porque eu tenho medo de falar besteira. Então, a própria pessoa, que é um pouco do que o Bourdieu colocava como a doxa, né? A própria pessoa ela não se reconhece como representante legítima daquele campo político, né? Ela se acha profana ali dentro daquele meio, que é um meio elitizado por natureza, porque a gente conhece a nossa estrutura social e econômica do Brasil e ela é desigual. E essa desigualdade, a meu ver, é um dos principais fatores que limitam a entrada maior, a inserção maior da participação popular, de uma forma geral, da população, de uma forma geral, nessas redes. Eu acho que esse é um fator que atrapalha muito a gente ter, de fato, redes e iniciativas de participação política digital que durem muito no Brasil. Isso atrapalha muito a inserção das minorias, das outras classes sociais que não a elite, que sempre foi favorecida no país. E o cenário agora é complicado porque a gente teve vários anos de incentivo a essas redes e agora a gente fica mais ou menos sem saber como fazer, né? Eu acho que é nosso papel, não só da academia, como das instituições democráticas, como dos grandes ativistas e coordenadores de grandes iniciativas nas instituições, quaisquer que elas sejam, é nosso dever aqui pensar o que fazer agora para, pelo menos, conseguir sustentar e manter as iniciativas que já começaram. E aí eu até queria convidar a todos, a gente vai montar, a partir do ano que vem, um observatório para monitorar essas redes de participação política digital que já existem. O que vai acontecer com elas e como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode torná-las cada vez mais acessíveis, fazer com que as pessoas possam acessá-las cada vez mais. Se a gente tiver que construir um ônibus hacker e sair para o interior ou para as cidades aqui em volta de Brasília, talvez seja essa a fórmula, o caminho, a gente não sabe, mas é isso, eu queria colocar para discussão também essa questão. Eu sinto muito bem provocado por essa sua colocação aí, professora Cristiana.
E muito feliz de ter participado aqui desse debate. Eu acho que foi muito complementar, né, as nossas posições, os dados trazidos pelo Rafael, as provocações aí do Daniel sempre criativas, né, instigadoras, e que incitam a fome, né, seja do que for essa fome. Mas tem essa discussão que, onde que eu vou, né, as pessoas estão muito preocupadas com isso, da sustentabilidade, do futuro, dos problemas, do futuro da participação, dos problemas colaterais, né, que a participação digital tem, em que medida, né, realmente nós estamos incluindo as pessoas ou não. E eu gosto sempre de ver assim, um cenário, e aí eu recebi um convite muito legal da União Interparlamentar para escrever o que eu acho que seria o futuro do Parlamento em 2030. E é super legal escrever sobre o futuro, que você pode falar o que você quiser, né? Não precisa ter compromisso com nada. Você coloca lá, tomei um vinho e escrevi. Bom, eu acho assim que em 2040, 2030, 2050, eu acho que tem mais ou menos a ideia de como o futuro vai ser. Acho que quando os nativos digitais aí estiverem todos, né, no mercado de trabalho, sendo políticos, funcionários públicos, doutores, advogados, etc., muitas coisas vão ser naturais, eu acho. Né? Acho que tudo vai ser mais interativo naturalmente. Tudo vai ser mais transparente naturalmente. Eu não vejo como não ser. Eu não vejo como nós não temos aí uma ampliação natural desses valores. Eu acho que por isso que o Black Mirror, né, essa série inglesa provocativa que mostra assim, o lado negro do uso das tecnologias num futuro próximo, ela é muito instigante porque mostra os outros problemas que nós teremos. Né? Então, eu acho assim, que muitos dos problemas que a gente tem que está discutindo hoje, que temos que fazer mesmo, são problemas de uma geração de transição, que é a nossa geração. Mas no futuro, eu acho que muitos desses problemas vão estar resolvidos e nós vamos ter outros problemas. Aí sim, né? Mas como vamos deixar os problemas do futuro para o futuro? E aí a questão que a gente está discutindo aqui é o seguinte: quais são os nossos problemas da nossa geração de transição, né? Da nossa geração que está aí engatinhando, aprendendo a usar esses canais. E aí eu acho que tem muito a coisa assim de considerar o elemento tempo nesse processo, né? Então a gente sabe que na história da evolução, da inovação da humanidade, seja em qualquer aspecto, ela vai de idas e vindas, né? De avanços rápidos, retrocessos, de rupturas, né? E às vezes de paradas mesmo, para balanço. Mas, assim, de 2008, quando a gente começou a pensar em democracia, até hoje, eu sinto um avanço tão grande em termos de... nesses três públicos, sociedade civil, funcionários públicos e políticos, de todas essas ideias. Então, eu me sinto hoje muito otimista de saber... Eu vou dizer uma coisa para vocês: o E-Democracia foi lançado pelo Michel Temer. O Laboratório Hack foi criado pelo Henrique Eduardo Alves. Então, independente de ser esquerda ou direita, da oportunidade do momento, eu acho que em alguns momentos a gente tira proveito de certa ignorância do que são essas coisas, dos seus impactos. Né? Isso faz parte também do jogo. Mas eu vejo aí uma aceitação muito grande, seja da direita, da esquerda, e tanto um como o outro vai também usar os seus vieses, vai puxar para os seus lados. Né? A esquerda antiga, retrógrada, também comete muitos problemas, atrapalha muito. Então, eu acho que, independente desse momento, e esse momento é um momento muito crítico, a gente tem que avançar com essa pauta de transparência e participação. E aí, por exemplo, o presidente Rodrigo Maia nos chamou lá e falou: queremos empoderar o Laboratório Hacker. Queremos subir de nível o Laboratório Hacker. Né? O que a gente precisa para fazer isso? Está estudando lá a ideia, então, de criar uma secretaria de transparência, com o Conselho Social e o Laboratório Hacker, então, ficar mais próximo dos deputados e dos parlamentares. É claro que a gente sabe, gente, que a política ela traz aí, são projetos políticos, seja de um lado ou de outro, eles trazem aí seus vieses. Né? Então, já teve caso de um parlamentar falou assim: quero criar um projeto novo aqui para a Câmara. E ele tinha lá uma visão muito enviesada, ele queria aparecer. Tá? E a gente entende muito bem isso. Nós fomos trabalhando com ele e criamos um projeto de participação que ele ia ter sua visibilidade, acho que a gente tem que usar isso como parte do jogo,
mas criamos uma instituiçãozinha lá de participação muito bacana, com um dos melhores elementos participativos transparentes. Então, eu acho que assim, cabe a nós, aí, lideranças de todos os aspectos, né, liderança da sociedade civil, dentro do serviço público e da política, conseguir, né, com habilidade, trabalhar para sempre manter essa institucionalidade. Então, e aí uma das coisas que o Rafael aí sempre levanta assim, positivamente da nossa... Por que a democracia tem uma certa longevidade? Porque a gente sempre trabalhou aí, né? Não importa quem seja o presidente, os deputados, a gente sempre vai trabalhar para avançar na transparência, na participação, com os melhores requisitos, sem abrir mão de premissas, né? E algumas vezes você consegue avançar rápido, algumas vezes você consegue avançar pouco, independente de quem seja o político, né? A gente tenta aproveitar essas oportunidades. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma colocação, pergunta, provocação? Bom dia. Só para fazer uma participação mesmo assim. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de governança digital, para assegurar a participação quer dizer, estimular a maior participação até de quem não participa atualmente disso. Aí, por exemplo, a ruptura institucional que ocorreu, ela gerou, por exemplo, um desmonte lá na Secretaria de Cultura Digital do Ministério da Cultura, que estava pronto para implementar um projeto de uma política nacional de acervos digitais, assim, que estava, vamos dizer, engatilhado, né? Aí tudo isso fez com que isso não acontecesse. Então, assim, como blindar coisas que já estão sendo construídas, já foram construídas desse novo momento, assim. Só para trazer isso para o debate. Bom dia, meu nome é Otávio, eu sou aluno do Direito. E a minha pergunta é só como que vocês enxergam essa questão da governança digital do ponto de vista internacional? Como têm sido as iniciativas em outros países? Será que isso está mais avançado? Eu sei que já existem alguns países que têm projetos bem mais concretos que vêm aplicando isso, mas como é que vocês... como que está esse estado hoje? Só para ter uma noção, assim, em comparação com o Brasil, como é que a gente está em relação aos outros países? Essa ideia mesmo. Obrigado. Olá, bom dia. Meu nome é José, eu sou aluno de Ciência da Computação aqui na UNB. E eu gostei muito da fala de todo mundo, estou muito surpreso. Deveria estar lotado de cientistas da computação aqui para escutar isso, foi muito bonito. Eu queria fazer umas perguntas sobre os portais da transparência, da cidadania, democracia e tudo mais. Em quanto tempo eu vou poder fazer uma busca semântica nas leis para realmente aprender? Porque acho que o cidadão brasileiro está muito voando, né? Sabe, eu posso fazer isso? Eu posso pegar meu celular e fazer um Google no portal da cidadania e mostrar a lei na cara da pessoa assim, ó, tô certo, você está errado. Ou então, em quanto tempo eu posso estar numa discussão de bar e falar, está sendo votado agora? E falar, ok, pegar meu celular e pronto, votei. Menos de 1 minuto. E também, de onde vieram os hackers deste LabHack? Como eu posso me inserir nesse projeto também, assim, futuramente? Muito obrigado. Boa tarde. A pergunta é mais direcionada para o Avelino, mas todos estão englobados nessa discussão, né? A minha questão em relação à anarquia digital, eu já escrevi algumas coisas para minha dissertação de mestrado, e é em comunicação, e eu percebi vários pontos que eu já havia pensado na fala de vocês. E me chamou muito a atenção a fala do Avelino em relação à percepção de uma anarquia, né, se constituindo aí, por causa desse distanciamento das normas dentro das instituições. Eu queria saber se o Avelino também percebe essa anarquia no sentido da participação externa a essas instituições. Por exemplo, alguns mecanismos, as ferramentas e pessoas que se mobilizam por meio dessas tecnologias sem essa questão da norma, né? Por exemplo, em 2013, e a própria ocupação mesmo aqui da UNB. Se ele percebe isso como um movimento de anarquia digital, não só no sentido organizacional, mas também externo ao aparelho de Estado. É isso. Boa tarde, eu sou aluno do 3º semestre do PP e eu tenho uma pergunta para a mesa mais direcionada a como enculturar esse processo de participação digital na
na sociedade atual? Porque a gente vê muito o Estado buscando criar meios, essas formas de inovação, de laboratório, de criação, essa tendência do meio acadêmico de estar analisando, mas, assim, como tornar mais realmente democrático, como levar as pessoas que detêm um conhecimento menor, talvez, não depreciando isso, mas como enculturar mais essa participação na sociedade como um todo. Só para fechar, que agora é a minha pergunta. Vocês falaram de vários mecanismos de participação e eu queria entender como é que se dá a efetividade dessa participação social através desses mecanismos digitais. Porque, por exemplo, eu vou dar o caso do Dialoga Brasil. Teve uma plataforma, tiveram inúmeras ideias sensacionais, né? Inclusive uma do campo de públicas do Mais Gestores, que, enfim, acho que foi uma das mais votadas e uma das ideias excelentes. E a gente não vê a efetividade, né, dessa participação e dessas ideias, né, que o governo trouxe para a implementação dessas ideias. Então, a gente vê várias criações, a gente vê vários mecanismos do governo inserindo, né, vários espaços para a gente realmente participar, mas eu não vejo a efetividade dessa participação, né, dessas ideias sendo implementadas de fato. Então, como é que a gente pode, né, qual o mecanismo, como é que a gente pode pensar a efetividade da participação através desses mecanismos de governança digital? Obrigada. Licença. Bom dia. Eu sou jornalista e aí vocês citaram, acho que mais no Hack Lab, a questão dos jornalistas, mas não ficou muito detalhado. Eu queria que desse só um panorama geral de como funciona a participação dos jornalistas, até pelo jornalismo de dados, né? Até que ponto que eles estão usando essa interação para trazer para dentro, né, das notícias, da discussão, da conjuntura, o que os cidadãos estão pensando sobre os temas. Assim. Se são só os jornalistas de casa, né, se são só os da própria Câmara, ou se os dos veículos também usam isso como uma questão de monitorar a opinião pública para noticiar. Obrigada. Oi, eu sou a Elaine, eu sou aqui da Fiocruz, sou analista de sistemas. Eu vi você falando, assim, uma pergunta para o geral, eu vi falando muito dessa parte de a opinião da população, a participação, e qual a forma que vocês estão usando para medir, né, as métricas de participação, se está eficiente ou não está eficiente, se está dando andamento ou não, né, que o resultado, que pontos são relevantes nessa participação e como essa medida é feita. Gente, eu vou tentar responder umas 2, 3 aqui, não todas, que aí eu acho que algumas o Avelino vai responder melhor, dessa parte da durabilidade. Não, as caças vão morrer. Que acho que algumas das questões que vocês fizeram são umas questões que nós não temos respostas, provavelmente. Porque você pode escolher qual saída. Por exemplo, tem gente que acha que institucionalizar é uma saída. Então, por exemplo, se o gabinete digital lá no Rio Grande do Sul tivesse sido institucionalizado, seria mais difícil para encerrá-lo. Isso é fato. Mas, ao institucionalizá-lo, você, como o Avelino bem falou, você tende a engessá-lo também. Então, o que pode ser feito ali já se torna um pouco mais restrito. Então, aí, na verdade, é uma questão de escolhas. Eu acho que, nesses momentos muito de crise, eu iria para uma saída mais da institucionalização, da garantia de que algumas dessas plataformas, ferramentas, inovações fossem mantidas. E aí o difícil é institucionalizar e não deixar com a cara de um partido ou de um governo. Porque aí o próximo pode institucionalmente encerrá-lo. Ou pode simplesmente não encerrá-lo, mas cortar a verba. Que é o que aconteceu, por exemplo, com muitos orçamentos participativos. Sobre a pergunta da cultura política, e que também tem a ver com essa questão entre a durabilidade e manutenção, porque o Avelino tem toda a razão que nem toda iniciativa ou ferramenta nasce com o objetivo de durar muito. Muitas são experimentos, muitas são pilotos, e é normal. Então, por exemplo, a minha fala e o meu estudo tinha uma ideia muito de verificar no conjunto da obra, né, que é a grande expressão, né,
No conjunto da obra, como é que estava? E no conjunto da obra, até que estava melhor do que, por exemplo, que eu esperava. Porque as ferramentas duram e uma ou outra iniciativa, igual o Democracia, o Cidadania, que surgiu depois, duram. Mas, assim, então, elas duram, assim, no geral, mas as mais proeminentes surgem e acabam rápido. As que são mais inovadoras surgem e acabam rápido. Então, era um objetivo um pouco de trazer essa discussão. Lá no CADD, a gente faz uma brincadeira que é a lógica para a questão da cultura política, um pouco da lógica do que a gente brinca, que é um MMO. Então, que você precisa oferecer um meio, um motivo e uma oportunidade. Ou seja, você tem que oferecer um canal, um meio, mas ele tem que gerar algum tipo de oportunidade, e isso tem a ver com eficácia, que alguém citou aqui. Então, aquilo tem que ser visto como algo interessante, algo que vale o tempo da pessoa, algo que, assim, que gere nela a expectativa, a vontade de participar. E isso, por sua vez, vai gerar motivação. Da mesma maneira, se dá para você levar isso até para o gestor, para o político, né? Igual o Cristiano falou muito bem. Se aquilo ali gerar uma visibilidade, gerar uma poeirinha, aquilo se torna um motivo interessante. A partir do momento que você conseguir criar um conjunto razoavelmente grande desses meios, desses canais, dessas oportunidades, a gente vai numa lógica assim de que essa questão da cultura política, por mais que ela seja importante, ela é muito mais complexa de, vamos supor, de você incrementar a cultura política de participação. Às vezes leva décadas, às vezes a gente está falando em alguns países de um século para tirar alguma outra raiz de clientelismo e tudo mais. Mas ao você criar essas oportunidades, a gente acredita muito na ideia de um cidadão que não é sempre hiperativo, mas que vai querer participar eventualmente num tema. Acho que o Cristiano até tratou disso. Eu tenho interesse só nesses 3 temas, eu não quero participar de tudo. Mas se você tiver interesse naquele tema e nunca tem um meio, uma oportunidade para aquilo ali, então você vai tender a cada vez se fechar mais a oportunidades de participação. Da mesma maneira como ferramentas de transparência podem ir gerando um pouco desse burburinho, dessa vontade, a gente defende, então, essa ideia da participação política em específico como esses meios e oportunidades que aí a gestão pública, os políticos devem estar sempre tentando abrir essas brechas para que haja essa chance do cidadão comum participar apenas nas questões de interesse. E o que eu trouxe da reflexão é que, às vezes, a gente está, de fato, conseguindo, a Avelina até mostrou aquela linha do tempo que é bem interessante, criar esses meios, essas oportunidades. Mas aí agora também uma das outras questões vai ser de como manter essas oportunidades abertas. Beatriz, acho que vou pedir sua ajuda para colocar a apresentação de novo. É hora de eu mostrar os slides que eu pulei. Tentando dialogar com o que vocês falaram, eu também não tenho resposta para todas as perguntas de vocês e nem pretendo ter, mas eu só queria chamar a atenção para alguns pontos, que é, primeiro, esse daqui, é de que, quando a gente fala de democracia, é muito importante a gente especificar do que a gente está falando. Porque a concepção da gente do que é bom, do que é necessário, varia muito de pessoa para pessoa, e conseguir esse consenso ou fazer esses acordos é muito mais difícil do que parece. E, às vezes, por conta disso, esses acordos podem não ser a melhor opção. O colega que perguntou sobre a situação internacional do Brasil e de outros países já foi respondido. Eu só queria acrescentar que, em cada situação e em cada caso internacional, é muito importante a gente levar em consideração as contradições. Por exemplo, um país que hoje é alta referência em termos de transparência e abertura de dados, como os Estados Unidos, foi o mesmo país que fez a investigação dos e-mails, o país que está aguardando para enforcar Snowden e outras coisas por aí vai. Então, existem contradições, inclusive no caso brasileiro. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que no índice de orçamento aberto do Brasil, minha área de trabalho é mais participação no orçamento, a gente vê que o Brasil é uma referência mundial. É o 6º melhor país do mundo em termos de abertura e participação no orçamento público e melhorando. Cada ano que passa, ele está subindo posições. Mas se a gente recua aqui, por exemplo, para o índice de democracia do The Economist, a gente vê que o Brasil está com uma medíocre e mediana posição. E é o colega que perguntou sobre cultura política, a gente vê que a situação do Brasil também é contraditória se a gente decompuser esses índices nos seus diversos fatores. Temos uma nota quase máxima em processo eleitoral, mas lá no final, cultura política, a nossa nota não apenas é ridiculamente baixa, como está baixando ainda mais com o tempo.
Então, todo o país tem suas contradições e o Brasil é uma delas. Um excelente processo eleitoral do ponto de vista institucional, mas uma cultura política que, além de ruim, ainda está diminuindo. O colega que perguntou sobre a história da proteção, acho que o termo que você utilizou foi blindagem, como blindar esses processos participativos, principalmente nesses cenários, eu diria para você que o melhor caminho seria esse daqui. Se a gente quer proteger os processos participativos dessas marés altas e marés baixas, é só a gente criar essas camadas de proteção, que eu estou colocando aqui como restrições organizacionais, orçamentárias, etc. E percebam que o ponto, chamar essas camadas da cebola de restrição é uma questão de ponto de vista. Para quem está dentro, isso pode ser uma restrição, mas pode ser também uma camada de proteção. Isso protege contra as influências do ambiente externo, evita que o ambiente externo influencie na maneira como esse grupo trabalha, cria uma zona de conforto, de relativa autonomia ali dentro, mas tem o seu revés. É uma barreira também. Evita que aquilo que está sendo produzido ali dentro dialogue com a sociedade e vice-versa. Então, talvez blindar e proteger os espaços tenha um custo alto, que é esse custo de perder a conexão com o ambiente externo e com aquilo que está dialogando com a sociedade. E aí eu vou muito na linha do que Rafael já antecipou e que outro colega também perguntou. A institucionalização, então, é a solução? Às vezes sim, às vezes não. E quando eu apelei aqui para esse gráfico, eu tive cuidado de mostrar para vocês que não necessariamente um quadrante aqui é melhor do que o outro. E aí eu coloco em xeque algumas das premissas que vocês falaram aqui, como a própria professora Cristiana também colocou. Durabilidade é um bom sinal. É uma vantagem para uma iniciativa, ainda mais uma iniciativa de participação social e de participação digital, ser durável. Se ela se mantém ao longo do tempo, significa o quê? Que ela é muito boa, foi bem desenhada, que está adequada às demandas da sociedade, ou que ela está encapsulada? Que ela não está dialogando com essa sociedade que está em permanente transformação. E mais, dentro dessa alegoria que eu trouxe aqui para vocês, o fato dela ser durável não adianta nada se ela não estiver produzindo efeitos, se ela não estiver orientando comportamentos. Tem muitas leis no Brasil, não são poucas não, mas muitas leis no Brasil que existem há muito tempo. Participação social, conselhos, que é o que eu estudo com mais afinco, por exemplo, a gente tem há pelo menos um século no Brasil a prática de conselhos. Mas, se as suas deliberações são desobedecidas, que diferença isso faz? E aí isso cai para o que a outra colega perguntou sobre métrica e sobre medição. Dentro daquela linha do tempo, uma das coisas que foi desenvolvida na construção do sistema brasileiro de governo eletrônico, com base nessa sua preocupação, foi a ideia de métricas de avaliação de desempenho das iniciativas de governo eletrônico. Eu ainda não conheço essas métricas aplicadas à participação digital, fora algumas experiências acadêmicas que já tentaram isso. Mas eu só queria te chamar a atenção de que, para que a gente desenvolva métricas e aplique métricas, a gente tem que estar num contexto em que essas métricas possam ser defendidas. Ou seja, que essas métricas tenham algum tipo de peso, tenham algum tipo de legitimidade. Se a gente está num ambiente como aquele quadrante ali que eu chamei de anárquico, em que as pessoas não se sentem compelidas ou induzidas a cumprir nenhuma diretriz, nenhuma norma ou nenhum standard, criar uma métrica tem efeito próximo de zero. Você pode criar sua métrica, mas todo mundo vai continuar fazendo as suas iniciativas da maneira que quiser. É por isso que falar em métrica, falar em efetividade, produção de efeitos, na minha opinião, só faz sentido se a gente tem instituições fortes. Instituições que possam, de alguma maneira, ter algum tipo de vinculação. Se a gente não tem essas instituições obedecidas, produzir métricas ou falar de métricas de efetividade acaba sendo um discurso vazio. Ainda sobre a efetividade da participação, eu só queria colocar um pequeno ponto de que é importante também a gente lembrar que produção de efeito não é necessariamente interferir na política pública, na lei, no ato normativo somente. Tem vários outros efeitos mediatos, indiretos da participação que às vezes passam batido. Construção de redes, aprendizado, efeito pedagógico, promoção de cultura política, podem ser alguns dos efeitos que são pouco medidos, mas que justificam o interesse que as pessoas ainda têm, graças a Deus, sobre participação social. E tentando caminhar agora para a pergunta que Cristiana colocou, a preocupação da gente de como fazer isso, eu queria chamar a atenção mais uma vez para essa ideia daqui, de que
pensar o futuro da participação digital ou da democracia como um todo, para mim, exige primeiro que a gente supere esse desafio, que é o da retórica da crise. Se a gente ainda está preso nesse contexto, nesse mapa mental de crise, de que estamos em crise, não vai ser fácil construir consensos sobre projetos de futuro. E eu digo mais, eu nem gostaria que fossem construídos em um momento como esse que a gente está. Imaginem o que é que sairia se a gente chamasse uma Assembleia Nacional Constituinte Absoluta Soberana agora, neste momento. Houve um momento, alguns anos atrás, que eu era o primeiro a levantar o braço e dizer Assembleia Constituinte já, reforma política já. Hoje eu já sou do grupo do, pelo amor de Deus, deixa como está. Pior fica. Pior do que está, fica, é possível ficar. Então, deixa do jeito que está. Vamos superar a retórica da crise, para, em seguida, a gente ter uma visão de futuro que seja razoavelmente consensual e construir essa visão de futuro. E lembrar também que inovação acontece o tempo todo, de várias formas, e para todas as direções e ângulos possíveis. Na minha visão bem individual, bem particular, por exemplo, uma das maiores inovações que a gente teve recentemente na política brasileira foi esse pacto. A construção desse pacto foi de uma simplicidade e de uma genialidade política para os efeitos que ele se propôs a produzir, que chocariam qualquer tipo de teoria política que a gente tivesse por trás. O que é que está por trás dessa figura? O que é que está por trás dessa imagem? E como conseguiu levar essa quantidade de pessoas para a rua para produzir o efeito pretendido? E mais, se esse pacto fosse colocado na rua agora, hoje, quantas pessoas seguiriam? Então percebam aquela ideia da durabilidade que eu falei antes. Tem coisas que não são feitas para serem duráveis. Esse pacto é inflável. Ele foi feito para ser inflado e desinflado no momento certo. E fazendo isso no momento certo, ele produziu o efeito que ele pretendia. Hoje, a gente pode estar execrando o pacto. Assim como a gente também, em algum momento, hoje, a gente pode vir e execrar Eduardo Cunha. Mas no momento em que ele apresentou a proposta dele, ocupou o espaço de poder e tomou as decisões, ele foi efetivo. Ele produziu aquilo que ele se propunha a produzir. Então, tem iniciativas que são feitas para durar pouco, tem iniciativas que não necessariamente são de inclusão, tem iniciativas e inovações que são feitas para manutenção de poder e por aquelas pessoas que já estão no poder e que não necessariamente aparecem. Então, esse é um desafio para a gente que trabalha com inovação e com participação. Como fazer com que a nossa boa ideia reflita não apenas o contexto que a gente está vivendo hoje, mas as mudanças, não necessariamente para melhor, que vão acontecer nesse contexto por conta de outros grupos mobilizados, talvez em sentido diferente. A saída, bom, a gente pode caminhar nesse sentido, arriscando aqui um palpite, Cristiana, se me permite, já que a gente não pode passar para a parte de cima do quadrante enquanto não superar a retórica da crise, enquanto a gente não dá para falar de futuro da democracia para as pessoas, enquanto a gente não convencer as pessoas de que existe um futuro, de que tem um futuro e que dá para a gente trabalhar nessa linha de futuro, então vamos trabalhar abaixo do radar. Vamos aprender, desenvolver competências para lidar com um cenário de constantes transformações em que os projetos de longo prazo estão em segundo plano. Vamos, no campo anárquico, como o colega ali falou, aprender mesmo a desenvolver nossa criatividade, colocar em prática, a termos essa iniciativa, identificar essas barreiras e quebrar essas barreiras, ainda que seja individualmente. Aqui é o campo da andorinha que faz verão. E isso existe dentro das organizações, inclusive. E também aprender a trabalhar do outro lado do quadrante, fazer pactos, fazer acordos, descobrir quem são os grupos que estão mobilizados em sentidos próximos do nosso, ir lá e fazer uma parceria, somar esforços, criar escala naquilo que a gente está fazendo. É lógico que isso não é suficiente, mas é o que dá para fazer no momento. Por exemplo, a gente perde a ideia da inclusão, da universalidade, da superação das desigualdades, como você falou, se a gente não tiver uma instituição forte para bancar isso. Mas, nesse momento agora, trabalhar abaixo do radar é uma possibilidade. Mas, para falar de democracia mesmo, em algum momento a gente vai ter que falar dessa questão do diferente, do não incluído. Rosa Luxemburgo, que está aí na sua camisa, confere? Então, fazendo ali referência à ideologia da colega que está assistindo, não dá para a gente falar de democracia se não for democracia do diferente,
Democracia daquela pessoa que pensa diferente de nós. Democracia pressupõe esse respeito à expressão, respeito à individualidade, respeito às garantias civis. E se a retórica de crise prega exatamente o contrário, a intolerância, o desrespeito e a mudança a qualquer custo, fica muito difícil a gente tratar de democracia nesse contexto que a gente está vivendo. Então, vamos trabalhar para sair logo dessa retórica de crise, e, enquanto não sai, não vamos ficar de braços cruzados. Vamos trabalhar abaixo do radar, numa perspectiva anárquica ou numa perspectiva de pactuação, para incrementar nossas forças, desenvolver nossas habilidades, para, assim que a gente puder passar para um âmbito de discussão mais elevado, a gente chegar lá fortalecido e pautando o debate. Seria essa a minha ideia. Tentar aqui rapidamente agregar alguma coisa. Eu acho que, né, se falou muito bem aí de muitos aspectos. Eu concordo com a maioria dos argumentos colocados, em especial com essa visão pragmática do Daniel, né? E a gente lá, eu que estou lá dentro, né, Inside Machine, a gente tem essa visão pragmática mesmo. Muitas vezes você tem que estar em posição de guerrilha, outras vezes você está com um exército excelente, né? Vamos com tudo. Então, a gente tem que ser bem pragmático para tentar, eu acho que todos os atores, em todos os lugares, né? Eu estou falando do ponto de vista de onde eu estou, de tentar aproveitar quaisquer oportunidades. E muitas das oportunidades, eu vi isso assim, na minha carreira, vem nos momentos que você menos espera. E aí, muitas vezes você está esperando, né? Chegou aquele grande gestor, aquele grande político, e a coisa não acontece. Na verdade, tem muita briga interna, né, e você não consegue avançar. Então, eu acho que não podemos esperar um melhor cenário, não. Concordo com o Daniel. Temos que fazer agora o que a gente dá. Né? E eu sempre vou colocar na mesa, lá onde que eu posso, né, dentro da minha pequena esfera de atuação, as melhores ideias, com os melhores princípios. E aí eu queria contar a historinha aqui da institucionalização do LabHack. O LabHack foi um projeto de resolução, na verdade, você criou só os cargos. Eu tenho lá uma equipe, né, tem alguns cargos que foram criados, mas não tem a competência do LabHack. Nós somos incompetentes. Né? Então, aí, assim que foi criado o Laboratório Hacker, gerou um ciúme danado na casa, né? Alguns setores, né? O Gilson aqui, colega, parceiro, de Terra Rio ali, né? Aquele sorriso amarelo, né? Você sabe que a gente... Porque quando você cria um órgão que é um laboratório multidisciplinar, você que vai fazer um pouco de comunicação, um pouco de informação, um pouco de tecnologia, um pouco de tudo, você vai brigar com todos esses departamentos. Tecnologia, de forma... Ficaram, né? No mínimo, acharam estranho esse objeto estranho. Então, eu sentei com esse pessoal e falei, vamos elaborar um ato da mesa para institucionalizar o LabHack, até para deixar clara a diferença da sua competência com os demais órgãos. E, maravilhosamente, não deu certo. Né? Foram muitas brigas, muitas discussões, não chegamos a um consenso, não foi votado nada, a gente ficou, então, na melhor da situação, livre para fazer o que quiser. Então, essa não institucionalização foi muito boa e a gente continua com essa liberdade. Eu acho que isso é um aspecto muito bom. Também, né, eu acho que nós estamos... Aí eu gosto de falar isso, o pessoal lá da Câmara briga comigo, mas eu acho que a gente está, né, brincando de participação ainda. A gente está ainda aprendendo a participar. E aí é até bom não ser tão institucionalizado, é até bom ter vários problemas, né, de inclusão social. Claro, tem muita... Se você for pesquisar as discussões da democracia, você vai encontrar vários problemas de grupos que deveriam estar incluídos e não estão. Eu queria até ter mais dados sobre isso. E até uma forma de começar a descobrir esses problemas. Né? Então, eu acho que a gente está no momento mesmo de experimentação. Os atores estão aprendendo a serem mais participativos, o político está aprendendo, o cidadão está aprendendo, o servidor público está aprendendo. E nesse processo de aprendizagem, nessa infância, nessa pré-adolescência, né? Eu estou na dúvida, nós estamos na adolescência ou na puberdade, né? Eu acho que, pelo menos, a gente já passou da infância. Mas a gente está, sabe, ainda em poucas condições, com pouca maturidade, para consolidar, para sistematizar. Né? Eu acho que a gente está começando a chegar perto para a próxima fase, por exemplo, de institucionalizar. Lá na Câmara, então, o E-Democracia foi um conjunto de pilotos sendo feito nos últimos 7 anos. Então, hoje já tem uma boa noção do que dá certo e o que não dá, dos tipos de assuntos que dão certo e os que não dão. Então, hoje nós estamos discutindo o que será o próximo passo. Por exemplo, incluir, isso não está vindo, não é nem de mim. Né? Claro que eu ouço isso há
maravilha, vamos fazer. Então está vindo, por exemplo, setores da direita, lá da Câmara, da área política, querendo inserir no regimento interno a participação como dentro do processo legislativo. Pô, isso é muito legal. Isso eu acho que é uma transcendência, né, paulatina da ideologia, do momento circunstancial político, do viés, né, do interesse menor político. É uma percepção geral de que alguns princípios antes defendidos, talvez, pela esquerda, começam a ser consolidados, começam a virar mainstream, de maneira natural. Né, de maneira natural. Então, nós estamos discutindo lá agora como inserir no regimento interno esse tipo de consolidação do processo, não do órgão, da ferramenta. Então, pegando outro exemplo, será que o Participa BR vai continuar existindo? Vamos pensar aqui em cenários. Não, não vai. Acabou, chega, isso foi um projeto do PT. Tem um novo governo, vamos tirar o Participa BR. Mas daqui a pouco, ou agora, não sei como é que está isso lá dentro, bom, mas precisamos fazer discussões com a sociedade, né? Precisamos fazer discussão com o jovem gosta de usar a internet, precisamos de ferramentas participativas. Como fazer uma ferramenta nossa? Ok? Esse é o pensamento do político. Nós temos que entender, e todos os políticos, vamos pensar assim, eu quero algo para marcar minha gestão, meu nome. Né? Um dia será que nós vamos ter uma política que pensa, né, a longo prazo, a médio prazo? Não, mas hoje o objetivo é esse. Então, como tirar proveito desse pragmatismo político? Eu acho que daqui a pouco vai surgir. Não, vamos criar uma plataforma. O que tem aí que é fácil, que dá para fazer? A gente tem só 2 anos. Tem a plataforma do Participa, que está prontinha e tal. Pô, vamos pegar isso aí, mudar o nome, criar uma ferramentinha nova, bota outra cor, pum. Será que, né, isso também não é uma forma de institucionalização disfarçada? Né? E aí, será que não vem melhor ainda? Participa? Aí, de repente, vem até melhor, novas, com mais recursos. Né? Então, eu acho que nossos discursos aí, né, Daniel, casa muito bem. Então, assim, métricas são muito importantes, a gente precisa estudar, a gente precisa saber, mas a gente está brincando ainda. Né? Não vamos deixar isso engessar o processo. Deixa rolar. Né? Ninguém ainda está sabendo fazer participação, a gente está aprendendo. Eu acho que assim, os milênios naturalmente vão aprender, né, os nativos digitais, vão fazer de maneira mais natural. Para eu que trabalho com isso, né, eu acho um saco participar, eu não participo muito. A minha geração não é acostumada, eu não tenho essa musculatura. Né, um aprendizado, nós estamos aprendendo. Para a garotada isso já é rápido, isso é normal, isso é natural, entendeu? Então, né, uma hipótese interessante que o garoto aí, ele já vem com a visão de política de que ele não vai só votar mais, ele vai participar, ele vai dar pitaco em tudo. E agora está dando pitaco demais, está dando errado, falando muita besteira, muito sensível, mas também é uma aprendizagem. Né? Então, eu acho que isso faz parte do processo. Sobre o Lab Hacker, colega aí que quer participar, está super aberto, adoramos informáticos, né? Quanto mais louco possível, melhor. Acompanha para jornalista de dados também. São 2 animais que nós adoramos demais no nosso zoológico, tá? Desculpe aí a brincadeira. Então, acompanha lá no blog do LabHacker, labhackercd.net. Tem os eventos, tem as atividades. Se você quer fazer uma matéria com base em dados, está com alguma dificuldade, chama lá. A gente bota você em contato com a equipe de base dos dados abertos, ou para entender melhor o processo legislativo. Né? A ideia é fazer eventos que bota todo mundo junto para poder trabalhar essas coisas aí. Na nova versão da democracia, acho que o colega perguntou, né, web semântica e tal, todos os dados da participação agora estão em API, né, para você já naturalmente buscar esses dados. Estamos trabalhando porque o portal da Câmara também, todo dia eu encho o saco de todo mundo aqui com os dados abertos para mais dados. Eu quero dado aberto da micropolítica, está trabalhando para isso, para a criação de novos dados, para a liberação dos dados que já estão prontos para a internet. Então, eu imagino um cenário, sei lá, daqui 10 anos, que você vai ter um mapa completo, vai poder mapear o processo legislativo inteiro, montar isso como você quiser, né? Quer dizer, você já pode fazer agora, estou falando 10 anos, assim, o estado ideal, e com os dados da participação também. Né? Eu acho que é para aí que a gente está vendo. E a gente trabalha muito nessa infraestrutura.
silenciosa que muita gente não entende lá dentro, mas a gente vai hackeando por aí mesmo, pensando já, né, que no futuro talvez não tenha mais portal institucional. Né? Para que a gente investe tanto esforço com portal institucional? Vamos deixar o cidadão fazer o seu portal. Né? Então, efetividade, né, métrica, cultura política, inclusão de grupos, acho que é tudo ainda dentro desse processo, né, de maturação. Então, vamos brincar, deixar brincar. Então, não podemos parar de brincar, concordo com o Daniel. Vamos continuar brincando do jeito que der. E às vezes está difícil o governo, é mais divertido ainda ficar trolando, fazendo guerrilha. É muita coisa dentro do governo. O governo não consegue controlar os gestores, grandes gestores. Você pode entrar, hackear, brincar à vontade, aí que muita gente não vai nem perceber o que você está fazendo. E aí você, nada de braçada. A gente já fez muito isso. O Daniel com o Pop também faziam demais. A gente sentava no bar e falava, o que você aprontou essa semana e tal. A galera nem entendia. E não vai entender por muito tempo, porque essas coisas todas que nós estamos discutindo são coisas muito complicadas, são coisas de nicho. Dados abertos, transparência 2.0, participação digital, são coisas muito complexas. E as pessoas, de forma das pessoas humanas, né, não nós que estamos estudando, não entendem isso, entendem de forma muito superficial. Então, eu só não vou responder aqui a pergunta aí. A última pergunta, quem são esses hackers? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que esteja afim de trabalhar com transparência, participação digital dentro do legislativo. Se você não tem condições, não é o seu caso, você não tem condições tecnológicas, você, por exemplo, num hackathon, o cara pegou uma ferramenta e traduziu para uma outra língua, de uma forma que ele contribuiu. Com isso, ele traduziu para o espanhol. Pô, ele fez com que aquela ferramenta pudesse ser utilizada por toda a comunidade que fala a língua espanhola. Então, ele não tinha conhecimento tecnológico nenhum. Então, a gente acredita em todo tipo de hacker que queira contribuir, colaborar de alguma forma. Tá? Era basicamente isso que eu tinha para falar. Obrigada, gente. Mais uma vez, obrigada à mesa. Eu acho que o debate foi bem interessante. Obrigada à participação de todos. É interessante ver como esse campo é bem multidisciplinar, né? A gente teve alunos do direito, comunicação, computação, gestão de políticas públicas. E eu acho que a gente já está todo mundo com muita fome. A próxima mesa, então, é agora às 3h. A gente vai falar sobre Big Data, políticas de governança digital, alguns resultados de serviços públicos digitais e o uso deles aqui. Então, fica a dica, quanto maior a crise, maiores as chances de hackear. E vamos tentar fazer alguma coisa em prol da democracia em função disso. Boa tarde, ou bom almoço, e espero ver vocês aqui à tarde. Tchau.